pecador. Das 30 e tantas mil religiões, já foi um bocado embora aqui, né? Muitas não passam no teste. Aí depois de falar do aspecto negativo, Tiago fala do lado positivo. Olha o que ele diz aí, o verso 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai, qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Aquilo que a gente pregou nos últimos domingos à noite. A verdadeira religião é aquela que nos leva a amar o próximo, a pensar no bem-estar do outro, principalmente dos necessitados. Gente, naquele tempo, órfãos e viúvas, eles dependiam, não é um pouquinho, eles dependiam completamente da compaixão alheia. Naquela época ali de Tiago, era muito natural os pais abandonarem as filhas. Quando nascia e via que era menina, abandonava, desprezava, deixava. Naquele tempo existiam muitos órfãos de pais vivos. Muitos desses órfãos, eles acabavam se transformando em escravos ou caiu na prostituição. Tiago vira e diz assim, olha, a verdadeira religião, o teste dela, se você quer saber se uma religião é pura e verdadeira, essa religião é aquela que possui braços, que possui mãos, olhos, ouvidos, que acolhe, que tem compaixão. O verdadeiro religioso é aquele que se compadece dos necessitados, dos carentes. Tiago diz, a verdadeira religião, ela conduz inevitavelmente a cuidar e a amar do próximo. Aquilo que a gente viu nesses últimos domingos. Aí a gente entra no capítulo 2 e Tiago alerta o leitor sobre o perigo de fazermos acepção de pessoas na igreja. E ao que parece, para ele tocar no assunto, isso estava acontecendo ali na igreja primitiva. Aqueles dias eram dias de intensa pobreza. A igreja que se reunia nas casas, que estava dispersa pelo mundo, mas ao se reunir nas casas, dá para se imaginar e lembrar que não tinha assento para todo mundo. A igreja não era um templo, até porque não tinha como ter templo num contexto de perseguição. A igreja que se reunia nas casas não tinha assento para todas as pessoas. E aí quando chegava alguém que estava vestido com uma roupa melhor, e chegava ali na reunião, no culto, os líderes da igreja chegavam para aquele irmãozinho que estava não tão bem vestido e falava assim, dá para você ficar lá atrás e deixar quem chegou sentar aqui? Era exatamente isso que acontecia. Aqueles que se vestiam melhor tinham uma acomodação melhor. Percebe como que o mal é velho? Percebe como que isso não é dos nossos tempos? Aqueles que tinham um status social melhor, que tinham uma aparência melhor, eram bem mais tratados. Eram melhor tratados. E aí Tiago inicia o capítulo 2 e diz, isso é tolice. Vocês estão julgando pelo superficial, pela aparência, vocês estão se iludindo. E Tiago diz, nós não podemos desprezar as pessoas por aquilo que elas aparentam. Um camarada chamado John Blanchard, eu não sei se esse aqui é o autor de um dos livros cristãos que nós temos aí, mas eu sei que a história é verídica.
Uma vez ele foi a uma biblioteca na Flórida pesquisar sobre um assunto e ele encontrou vários livros, começou a lê-los, e num dos livros que ele estava lendo, ele encontrou palavras rabiscadas, como se alguém tivesse como não? A pessoa que era dona daquele livro e doou para aquela biblioteca na Flórida, ela fez vários comentários no próprio livro, anotações escritas à mão ali na margem. E ele ficou assim, encantado com aqueles comentários e com aquelas anotações. Ele disse que a letra delicada indicava ser de uma pessoa ponderada e sensível. Dizem, não sei se isso é verdade, mas deve ser, que dá para analisar a personalidade de uma pessoa pela forma como ela escreve. Dá para se perceber algumas características da personalidade da pessoa. E aí, na primeira página do livro, ele descobriu o nome da proprietária que doou o livro para aquela biblioteca, foi até a bibliotecária, conseguiu o endereço dela, e depois de algum tempo, ele localizou o endereço dela. Ela morava numa outra cidade, morava em Nova York, e escreveu uma carta se apresentando, e naquela carta ele convidou-a para trocar correspondência com ele sobre aquilo que ele estava pesquisando, e isso aconteceu. E eles trocaram várias cartas, e depois de algum tempo ele foi convocado para servir do outro lado do oceano na Segunda Guerra Mundial. E durante aqueles 13 meses que ele esteve em batalha, no campo, ele se correspondeu com essa mulher. E cada carta era uma sementezinha caindo num coração fértil. Cada carta aumentava o romance. Até que ele foi e pediu a ela uma foto dela, uma fotografia. Mas ela escreve a carta, reenvia, manda uma carta e diz: olha, não vou te mandar uma foto. E ela diz nessa carta: se você realmente gosta de mim, como você disse nas cartas anteriores, não existe necessidade de fotografia. E ele ficou, né? Quando ele finalmente retornou da Europa, eles marcaram o primeiro encontro. E aí ele pergunta assim para ela: mas como que eu vou te reconhecer? Você não quis mandar uma foto para mim. E aí ela responde assim: você me reconhecerá porque eu estarei usando uma flor na lapela, no bolso. E aí o que aconteceu a partir daí, eu quero deixar ele descrever, então eu vou ler para você. Ele disse assim: em minha direção vinha uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros encaracolados caíam nos ombros, deixando à mostra as orelhas delicadas. Os olhos eram azuis da cor do céu, os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave, e sua figura em verde claro assemelhava-se à chegada da primavera. Comecei a caminhar em sua direção, sem absolutamente notar que não havia flor nenhuma em sua lapela. Quando me aproximei, um sorriso leve e provocante brotou em seus lábios. Poderia me acompanhar, Marujo? Ela murmurou. De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção, e aí então avistei Hollis Meynell, que era a mulher. Ela estava em pé atrás da jovem. Aparentava bem mais de 40 anos, e seus cabelos presos sob um chapéu surrado deixavam entrever alguns fios brancos. Seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos e usava sapatos de salto baixo. A moça, de traje verde claro, se distanciou rapidamente. Senti como se estivesse dividida ao meio.
desejando ardentemente segui-la, mas ao mesmo tempo profundamente interessado em conhecer a mulher, cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara nos últimos anos. E ali estava ela. Seu rosto redondo e pálido estampava delicadeza e sensibilidade. Os olhos cinzentos irradiavam meiguice e bondade. Não hesitei. Peguei o pequeno livro de capa de couro para me identificar. Não seria mais um caso de amor, mas seria algo precioso. Algo talvez melhor do que o amor, uma amizade pela qual era e sempre seria grato. Endireitei os ombros, cumprimentei e entreguei o livro à mulher, apesar de me sentir sufocado pela amargura de meu desapontamento com a sua imagem, enquanto lhe dirigia a palavra. Sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Maynell. Estou satisfeito por você ter vindo ao meu encontro. Aceita um convite para jantar? No rosto daquela senhora surgiu um largo e bondoso sorriso. E ela me disse: filho, não sei do que se trata, mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar esta rosa na lapela. Falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua. Ela me contou apenas que se tratava de um importante teste. Gente, se você quiser conhecer realmente o coração de uma pessoa, observe como essa pessoa reage diante de figuras que não têm nenhum atrativo. Perceba como essa pessoa trata aqueles que não têm nenhum atrativo visual. Tiago diz isso. Olha aí, versos 2, 3 e 4 do capítulo 2. Se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro e no dedo, se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes para que se baseiem em padrões malignos. Que coisa impressionante. Tiago diz: o verdadeiro cristão é aquele que coloca a sua fé em prática e não faz acepção de pessoas. É aquele que trata todos de forma igual. É por isso que na igreja de Deus não existe ninguém mais importante do que ninguém. Na igreja nós não nos tratamos por títulos, nós nos tratamos pelo nome. E aí é nesse contexto de acepção de pessoas, por causa da aparência, que Tiago vai introduzir talvez o assunto mais famoso da sua epístola, que é a questão das boas obras. E ele vai defender a tese de que a fé sem obras, ela é morta. Ele diz no verso 14 do capítulo 2: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Tiago não diz nada novo aqui. A gente acha que essa questão da fé e obras, só Tiago que diz. Nada disso. Quem lê o Velho Testamento vai perceber que todos os profetas falaram sobre isso.
Os profetas foram lá e confrontaram os israelitas que reivindicavam que Jeová era o seu Deus. No entanto, a vida deles era completamente contraditória daquilo que eles pregavam, daquilo que eles criam. Era uma vida egoísta. Todos os profetas nas suas mensagens advertiam quanto a uma religião que não produzia frutos. Por exemplo, qual foi o último profeta lá nos moldes do Antigo Testamento? João Batista. E qual era a principal mensagem de João Batista? João Batista pregava o tempo todo: arrependei-vos. E João Batista dizia: vocês precisam produzir frutos dignos do vosso arrependimento. João Batista dizia: olha, os judeus devem ter frutos em conformidade com a sua confissão de fé. Aí aparece Jesus, e Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ao visualizarem, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então não é só Tiago que fala isso. Em toda a Bíblia nós temos essa ênfase. Aquele que crê em Deus deve evidenciar isso na sua vida. E aí é essa linha de raciocínio que conduz Tiago para a questão da sabedoria, que nós falamos no início e está aí no capítulo 3. A sabedoria bíblica, vai dizer Tiago, é aquela que traduz-se no jeito de ser e de viver. Olha aí a partir do verso 13 do capítulo 3. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Até aí. Segundo Tiago, a sabedoria ela se revela na maneira como a pessoa usa a sua língua. Tiago nos diz que a língua revela o estado do nosso coração. Ele repete essa questão aqui no capítulo 3. Quando eu e Cris levamos Arthur ao médico, existe uma parte que Arthur odeia. As outras ele detesta. Mas essa ele odeia. Quando o médico vira para ele e diz assim: abra a boca e coloca a língua para fora. Ele não quer fazer isso de jeito nenhum. E aí a gente tem que segurar ele para o médico colocar aquela paletinha ali na língua. E ele odeia aquilo ali. Mas por que o médico pede para ele abrir a boca e colocar a língua para fora? Porque essa atitude serve para diagnosticar algumas doenças. A mesma coisa acontece espiritualmente falando. No cristianismo, quando a gente abre a boca e coloca a língua para fora, a gente revela as doenças que estão no nosso coração. A gente revela os males que estão dentro da nossa alma. Gente, o que nós falamos revela muito onde nós estamos na nossa caminhada com o Senhor. Há um provérbio que diz que nós conhecemos os metais pelo seu tilintar e o homem pelo seu falar. Tiago diz isso aqui. Ou seja, a língua, ela não é amiga e nem inimiga. Ela simplesmente comunica o estado do nosso coração.
Ou seja, o bom uso da língua é sinal de maturidade. E o mau uso é sinal de infantilidade. Você quer perceber se uma pessoa é madura na fé? Observe a forma como ela usa a sua língua. Aí, além do uso da língua, Tiago vai dizer no capítulo 4, entrando aí no último capítulo e partindo para o fim, que a sabedoria ela também pode ser percebida na forma como nós interagimos com o nosso tempo e com a abordagem que nós fazemos acerca do futuro. Olha o que ele diz no verso 13 do capítulo 4. Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Jesus contou a parábola daquele homem rico, cujo campo produziu em abundância. E antes de colher e fazer planos, ou melhor, antes de colher ele começou a fazer planos. E entre esses planos estava o desejo de derrubar aquele celeiro e construir um celeiro ainda maior. E aí nesse momento vem Deus e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Não sabe lidar bem com o tempo, com a questão do futuro. É uma pessoa imatura. Tiago vai dizer que a pessoa sábia é aquela que compreende, que entende que a sua vida é curta. Pergunta às pessoas que estão aqui. Aliás, a maior parte dos que aqui estão tem mais de 30. Você acha que demorou para você chegar aos 30? Você olha para o passado e diz, parece que foi ontem. Eu tenho certeza que uma foto que eu vi ontem de Arthur, quando ele tinha lá, ontem ele fez 3 anos. Aí uma foto que tem lá dele com quase um ano, eu tenho certeza que foi semana passada. Passa muito rápido. E como que nós tratamos e lidamos com o tempo? Tiago diz, a pessoa sábia é aquela que aprendeu a administrar o seu tempo. É aquela que não se esquece das suas limitações de mera criatura. É por isso que Tiago vai ressaltar a brevidade e a fragilidade humana. Ele diz no verso 14, o que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. E aí nós chegamos ao último capítulo, onde Tiago vai dizer 2 coisas importantes. Primeiro, Tiago diz que o sucesso... O que é sucesso, gente? O que é sucesso? Sucesso é ter um ótimo emprego, é ter muitos bens materiais. Qual é a definição de sucesso? Depende de quem está definindo sucesso. Tiago vai dizer que sucesso é uma questão de perspectiva. Para muita gente, sucesso, ou a definição de sucesso, é algo parecido com um jogo de damas. Ou seja, o vencedor é aquele que consegue obter mais pedras. Essa é a segurança, essa é a fonte de alegria, essa é a razão da existência de muita gente. Mas Tiago vai dizer que sucesso é uma questão de perspectiva. Por exemplo, quem que vocês acham que foi mais bem sucedido? Barrabás ou Jesus? No momento que Pilatos diz assim, ó, Barrabás está solto, Jesus vai para a cruz. Quem que se deu melhor? Tiago vai dizer, ó, sucesso é uma questão de perspectiva. Nessa sociedade que valoriza fama, riqueza, dinheiro, a pessoa bem-sucedida é aquela que tem mais coisas materiais.
Mas será que esses bens materiais é sinal de sucesso? Isso também pode se aplicar para a vida de uma igreja. Será que uma igreja que tem sucesso é aquela que tem mais membros? Tiago vai dizer isso no início aí do capítulo 5. Sucesso é uma questão de perspectiva, depende do ponto de vista em que você está olhando. E aí ele vai então nos encorajar a olhar para a vida da perspectiva de Deus. E aí uma das últimas lições que Tiago nos diz é sobre oração. Ele nos diz que a pessoa sábia não é apenas aquela que entende que sucesso é uma questão de perspectiva, mas a pessoa sábia é aquela pessoa que ora. Eu acho isso aqui algo extraordinário em Tiago. O quê? Esse livro de aplicações práticas da doutrina cristã encerra ou deixa para o final, como se fosse o mais importante de tudo. Ele encerra o livro nos exortando a orar. Eu falei para vocês que esse livro é um livro de coisas práticas. E para muita gente, oração não é uma coisa prática. Tiago nos ensina que quando oramos, nós estamos trabalhando. Gente, a oração. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui na igreja. De todos os trabalhos, o mais difícil deles é a oração. Tem gente que fala assim, pastor não faz nada, pastor fica só orando e lendo a Bíblia. Quem fala isso, eu queria que trocasse de cadeira comigo 1 semana, 2 semanas. Senta na minha cadeira e vê se eu não faço nada. Como é trabalhoso, como é difícil orar. Orar é dificílimo, é muito trabalhoso. Por isso que a gente viaja sem orar. Por isso que a gente sai de casa para trabalhar sem orar. Por isso que nós escolhemos o nosso cônjuge sem orar. Por isso que nós escolhemos uma igreja sem orar. Por isso que nós construímos casas sem orar. Por isso que nós nos relacionamos com as outras pessoas sem orar. Por isso que nós tomamos decisões sem orar. Por isso que nós pensamos no nosso futuro sem orar. E baseamos as nossas decisões naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa que vai ser, mas não oramos. Por isso que os nossos encontros de oração são muito mal frequentados. Porque dá trabalho, e dá muito trabalho. Mas Tiago diz, a pessoa sábia é aquela que entende que precisa orar. E cai como uma luva nesse contexto, aquela história que eu já contei aqui para vocês de Lutero. Lutero dizia assim, todos os dias eu preciso orar pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Eu só não posso orar 1 hora nos dias que eu tenho muito compromisso. Porque no dia que a minha agenda está lotada, eu tenho que orar 2 horas. Eu preciso orar mais no momento em que eu tenho mais compromisso e mais coisa para fazer. Isso é sabedoria. Isso é entender e compreender que é Deus que vai abrindo as portas e facilitando as coisas, os compromissos. A outra verdade acerca da oração que Tiago vai destacar aí é o fato de que o poder da oração, ele não está em nós. Preste atenção nisso. O poder da oração não está em nenhum ser humano.
mas no Deus a quem é feita a oração. Há pouco tempo eu falei isso com uma pessoa, falei, olha, ninguém tem uma oração mais poderosa que a outra.